Fala, meu povo! Hoje tem mais um vídeo importante e com uma informação em primeira mão, mais uma vez, para falar para vocês aqui no canal, logo depois da vinheta. Chega mais, que hoje vai ser interessante, hein? Simbora! Muito bem, garotinhos, estamos chegando para mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube e hoje mais uma vez para a gente falar da terceira rodada da Compost Cup Brasil, rodada dupla que nós tivemos em Interlagos, a primeira rodada dupla de Interlagos desse ano, que depois vai ter a última etapa da sprint lá no final do ano, e nós tivemos aí uma corrida em que a Tonela Bassani teve que se recuperar muito, né? Agora em sétimo na primeira corrida, teve que no sábado recuperar para chegar ao nono lugar, e na corrida de ontem estava fazendo um quinto lugar, até que aí a CBA resolveu aparecer mais uma vez. Por quê? Nós tivemos aí duas situações importantes que é para falar aqui. Uma delas eu tenho aqui em documento que eu trouxe em primeira mão, que eu apurei em primeira mão, para levar para vocês aí em casa, em todo o Brasil, que nos acompanham no nosso canal no YouTube, tá? Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal aí, ativa o sininho para receber aí as notificações sempre que tiver vídeo novo ou live nova, certo? O negócio é o seguinte, primeiro, sobre os 20 segundos que a Antonella levou, que eu acho um absurdo por ter usado, né, o puxa-pés ali fora do trâmite, né, do caminho que deveria ser, né? Ali parece que na relargada, parece que houve uma falha de comunicação e mais uma vez mostra o quanto que você botar 12 puxa-pés por um final de semana no todo é pouco e é muito ruim. Porque além de você não conseguir administrar bem no bagulho ao longo das duas corridas e mais o treino de classificação, você não vai conseguir usar direito. Seja pelo tempo que você tem que usar de 1 minuto e meio, de 2 minutos e meio, depois tem que esperar uma volta para fazer aquilo. Então, tipo assim, tudo mal vem nesse ponto. Tem que ter acima de pelo menos 20, 22 puxa-pé. E o erro da CBA já começa aí, quando você bota uma punição de 20 segundos acrescidos. Ela ter botado 5 segundos. Estava mais que o suficiente. Se fosse para punir desse jeito. Ainda mais com erro de falha de comunicação. Porque nem nós, para quem estava assistindo a transmissão, tinha a informação de quantos cada um estava usando o puxa-pés na tela. Que era para ser informativo. Que deveria ser uma questão informativa. Para se levar para o cara em casa, para a gente ter uma ideia e para as equipes saberem administrar também esse nível de situação. Então, nem para nós tivemos a informação, mas para os pilotos. Isso é um cúmulo do absurdo. E aí, na última volta, esse Christian aprontou novamente. Ele, na curva do lago, ele acabou se chocando com o Pascal Miller, jogando ele exatamente da mesma forma com que aconteceu no caso quando a Antonella jogou o Christian lá para o muro de proteção, né? Segundo ele, um choque violentíssimo, não foi tudo isso. E então, mais uma vez, acabou que ele jogou o Marcel Miller de maneira absurda. Ele roda, né, o Marcel Miller roda, e aí quando o carro está saindo meio que de marcha ré, a Antonella tenta desviar
do acidente e acabou acertando a traseira do carro sem querer. E aí acabou indo lá para o muro de proteção. Depois o Marcelo Mira saiu do carro, foi lá conversar e tudo mais e tal. Pois bem, por que há 2 pesos e 2 medidas? No caso da Antonella no Velocitar, na corrida 2, a CBA, os seus 3 comissários de corrida, colocaram como uma questão de argumento dentro do regulamento da própria competição, ou do próprio regulamento da CBA, que se houvesse um toque de corrida, que você joga a pessoa para fora, ou você causa um acidente para fora da pista, ou para causar um acidente que atrapalha a vida dos outros, né, ou coloque a vida em risco dos outros, você que causou o acidente, você é desqualificado da corrida, né? Pois bem, o nosso querido Christian, ele cometeu o delito, foi considerado o culpado do acidente, só que olha o que aconteceu aqui, ó. Se liga. Aqui, ó. Isso tá aqui na minha mão da decisão da CBA. E que diz aí o seguinte: os incidentes dos carros de 544 do Marcel Mira e do 26 do Christian Han, onde na entrada da curva do lago, né, que é a curva 4, o piloto Christian Han não deixa espaço para o carro 544, que tenta ultrapassagem pelo lado direito da curva. E daí a decisão é inacreditavelmente impressionante. É um negócio inacreditável. Os comissários esportivos, após a análise, entendem que o piloto Christian Han é culpado pelo incidente. Até aí, se fosse normal, tudo bem. Só que olha que vem um absurdo. Sendo assim, decidem penalizar o piloto Christian Han com essa advertência escrita. Sim, a CBA, no mesmo tipo de lance do que foi da Antonella, com o próprio Christian Han, quando vai culpar o Christian Han, eles colocam uma advertência. E, consequentemente, o acréscimo de 2 pontos em sua cédula esportiva, com o fundamento do artigo 43 e do 141 do regulamento da CBA. Aí a pergunta que eu te faço, gente, sério mesmo, sinceramente, como que você coloca num livro de regulamento desse da CBA dessa forma, para um nível de acidente igualzinho, um nível de acidente que você, em que o Christian ele faz o que ele fez, causa um acidente perigosíssimo, que poderia gerar consequências piores, que poderia gerar um nível de tragédia muito grande. E aí, os 3 comissários da CBA, em vez de punir o Christian Han com a desqualificação, que deveria ser a mesma forma do que foi no acidente lá no Velocitar, da corrida 2 do Velocitar, nessa aqui, de Interlagos, da corrida 2, eles só colocam uma advertência. CBA, aonde vocês estão, mano? Que mundo vocês estão em Marte? Como que vocês colocam uma advertência de um piloto que causou um acidente numa última volta de corrida? Isso não se pode acontecer. Isso chega a ser um cúmulo absurdo. Vocês colocam um nível de 2 pesos para 2 medidas diferentes de um mesmo tipo de acidente. De uma mesma forma de acidente. A CBA não pode passar esse pano para esse piloto que é o Christian Han. Com todo o respeito do mundo, não há argumentos que se coloquem para que ele receber
uma advertência. Ele deveria ter sido desqualificado, punido para 2 corridas, se fosse o caso, por conta de reincidência. E mais da forma jocosa que ele estava no pódio. Ele estava rindo. Com o 5º lugar. Você mantém um 5º lugar de um cidadão que causou um acidente igual ao que teve na etapa anterior. E você coloca uma advertência. Isso não se pode colocar isso num campeonato de automobilismo desse jeito. Uma confederação brasileira de automobilismo não pode passar um pano para um piloto como o Christian Han e nem merece nem estar na vice-liderança do campeonato. Como é que nós estamos? O que a CBA quer? Ele quer ter uma corrida só para homens? Não estão deixando ter o trabalho dos pilotos poderem andar minimamente com inteligência, com uma questão justa, se abater dois tipos de situações iguaizinhas. Devia ter botado um nível de punição parecida com o que foi quanto nela na rodada anterior. E vocês não fizeram. E pior, um cara que já tentou menosprezar a Antonella depois da corrida número 2, ao dizer que ela não é profissional, que não sei o quê e tudo mais. Eu te pergunto, Christian, você é profissional, irmão? Jogando as pessoas assim? Colocando em risco a vida dos seus pilotos assim? E andando no modo aos caralhos, achando que vai passar impune, e pelo jeito a CBA vai passar o pano pra ele, vai botar impune? Isso não se pode no automobilismo nacional, pô. O nosso automobilismo nacional, que é para ser feito para ser exemplar, é o que eu costumo dizer. Tudo que a CBA bota a mão, ela estraga. Por quê? Ela não dá o mesmo critério. Ela não dá o mesmo critério. Ela não dá o mesmo nível de punição igual. Para uns é um. Para o Christian é isso aí. Advertência. Aí na próxima corrida, daqui a 2 meses em Portugal, ele vai chegar, vai causar um acidente mais grave, mata um piloto e vai ficar por isso mesmo? Nesse tipo de advertência? Desse tipo de situação? Quando nela que não tinha tido nenhum caso de reincidência de acidente, vocês botaram com a desqualificação na primeira. Quando teve essa questão desse push, vocês botaram só 20 segundos, botaram os 20 segundos de punição acrescida para ela, sendo que nem nós tínhamos a informação de quanto cada um estava usando na corrida de ontem. Quanto que tinha, quanto que era para ser usado, para que volta para ser usado, saber quantos que tinha a questão de cada um se estava usando ou não. Não adianta botar um farol aceso para indicar que você estava usando ou não. Entendeu? CBA, como é que vocês conseguem ser tão justos e cara de pau ao chegar para votar no Richard e ter esse nível de advertência? Esse nível de advertência. Meu, isso aqui é o cúmulo do absurdo. Isso é o cúmulo do absurdo. E aí é outra coisa que vamos falar aqui também. Não me venham dizer que eu estou sendo parcial para um ou para outro. Isso é um fato aqui. Eu botei um exemplo parecido da rodada anterior. Com o cara que está aqui
que foi, digamos, jogado, na visão dele, para fora da pista, da mesma maneira. Então, a dona CBA deveria rever isso aqui, deveria punir o Christian de maneira igualmente com desclassificação e tirasse ele de 2 corridas, suspendesse ele de 2 corridas. Mas, né, tem dinheiro, tem patrocinador da Blau, a mesma que patrocina a Ferrari na IMSA, tá? O pai dele. E vão continuar passando pano. Vão continuar passando pano para o cidadão do Christian Horner. E ele vai continuar saindo impune porque a CBA não protege o cara. Porque quando você dá uma advertência num nível de acidente exatamente igual, você não está punindo o piloto. Você está sendo favorável a um, no que deve, sendo que você deve uma punição dura para outra. Ou para outro, se fosse o caso. Não é como foi o caso de Antonella lá em Abu Dhabi. Então, tá tudo errado a CBA. E premia o Christian Horner com a segunda posição do campeonato. Premia. Essa que é a palavra. Ela está premiando o Christian Horner. Vão tentar fazer de tudo para colocar o Christian Horner na briga pelo campeonato e não deixar que qualquer outro piloto que estiver envolvido com eles não vão punir. Vão botar advertência. Como é esse documento aqui? Eles vão botar uma advertência. E vai ficar por isso mesmo. Então, eu vou deixar aqui como última imagem desse vídeo essa decisão, documento oficial da CBA, que eu fui correr atrás e eu trouxe em primeira mão para você, porque o trabalho jornalístico é assim. A gente corre atrás e a gente mostra os fatos. E uma última coisa. Eu não tenho medo de você não, tá? Eu não tenho absolutamente medo de você. Nenhum, zero. Até porque você é um arregão, né? Porque você tirou a possibilidade de eu colocar você nas menções porque você é medroso. Você é mau caráter, né? Essa que é a verdade. Mas enfim. Então, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esses 2 pesos e 2 medidas. Espalhem pra galera. Principalmente nos grupos de WhatsApp, do grupo da família, dos amigos, enfim, nos grupos da galera toda. E é isso, gente. Vamos para a próxima etapa daqui a 2 meses, com uma etapa de Portimão, na região de Algarve, em Portugal. A primeira corrida de 2 internacional que vai ser feito em Portugal pela Porsche Cup Brasil, lá na região portuguesa, né? Primeiro em Portimão e depois, no mês de agosto, no circuito no Estoril. Certo? Grande abraço para vocês. Fique ligado aí no nosso canal do YouTube. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. E nós vamos correr atrás. Vamos atrás da informação e a gente vai botar em todos os detalhes sempre para você. Certo, Brasil? Valeu, povo. Grande abraço. Cuide-se bem. Valeu.